Prazer, História. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o mito da democracia racial no Brasil. Democracia racial, a ideia de democracia racial é aquela ideia que dizem que todas as raças, todos os povos, todos os credos, todas as formas de pensar convivem em plena harmonia, em perfeita articulação, completando-se umas às outras. E essa ideia, muitas pessoas assimilaram no Brasil como se fosse verdade. E a gente tem vivido meio que entumecidos por essa ideia, achando que o Brasil é uma democracia racial pelo simples fato de não termos linchamentos públicos, enforcamentos de pessoas negras ou de qualquer outra raça ou religião, porque as igrejas não são apedrejadas, porque os terreiros de religiões afro não são incendiados, então a gente acredita que isso seja uma democracia racial. Mas será que isso é o suficiente mesmo para caracterizarmos o Brasil como uma democracia racial? Você já parou para pensar se todos os brasileiros de fato são tratados igualmente, com as mesmas oportunidades, com as mesmas possibilidades, com as mesmas chances de prosperar na vida? Se você já parou para pensar quantos juízes do Supremo nós temos? São 11 juízes na Suprema Corte. Quantos deles são negros? Quantos deles são praticantes confessos de religiões não cristãs? São perguntas que a gente precisa se fazer para que a gente possa compreender se de fato o Brasil é uma democracia racial. Há alguns anos atrás, as autoridades então governantes do Brasil criaram um sistema de cotas para acesso às universidades. E até hoje, muitas pessoas contestam as cotas, acham que não existe, que não deveria existir privilégios para pessoas de cor acessarem a universidade. Eles acham que o mérito, apenas o mérito deve contar. Isso é verdade, apenas o mérito deve contar, já que nós não temos universidades para todos. Mas qual é o conceito de mérito, né? Isso não tem sido levado em conta. Mas aí vem a pergunta que cabe fazer nesse momento. De onde vem esse mito da democracia racial brasileira? Esse mito de democracia racial começa a ser definido ainda no século XIX, como, aliás, muitas coisas que compõem a sociedade brasileira, ainda no segundo reinado, quando o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que à época era bancado pelo governo, era uma espécie de IBGE, você sabe o que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que, por sinal, está começando o censo agora no segundo semestre, né? Vão visitar as casas dos brasileiros para fazer um perfil de que país é esse em que nós vivemos. E lá naquela época, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil começou a definir um conceito de Brasil, um conceito de sociedade brasileira. E eles simplesmente ignoravam o fato de que o negro era escravo e contavam a história do Brasil como se fosse uma história linear, uma história plana, todo mundo participando junto da prosperidade do Brasil. Sim, todos trabalhamos juntos pela prosperidade do Brasil e isso não vem de hoje, isso é muito antigo. Os negros, os afrodescendentes, os indígenas, todos trabalharam muito duro pela prosperidade do Brasil. A questão não é estarmos juntos no trabalho pela prosperidade, mas a questão é como foi a repartição desses benefícios da prosperidade que o país enfrentou, né? E a gente vai verificar que a história é contada como se todo mundo tivesse participado junto de todas as coisas. E isso não é exatamente verdade. Essa ideia de democracia racial foi se aprofundando ainda mais quando a monarquia acabou, durante a República, quando simplesmente a história da escravidão foi colocada debaixo, né, digamos assim, na gaveta dos fundos, ou no fundo das gavetas, para não ser mais lembrada, para não ser mais trazida à memória. E a reflexão sobre
a escravidão e a negritude ficou restrita apenas ao 13 de maio, né? O dia da abolição, como se tivesse sido um ato de generosidade, um ato de grandeza, um ato heróico de uma rainha branca, de uma princesa branca, na verdade, que queria acabar com o sofrimento do negro e dar ao negro a liberdade. Mas será que foi assim mesmo? A história das lutas, a história das pressões populares, a história das conquistas dos negros acabaram sendo omitidas na história do Brasil. Então, por exemplo, o que nós sabemos hoje sobre o movimento dos quilombos, né, o chamado movimento quilombola, Quilombo dos Palmares, que foi o maior de todos. Aqui mesmo, na cidade que você reside, há quilombos, há comunidades, heranças, né, herdeiras das tradições quilombolas, e que nem ao menos são mencionadas nas escolas em que nós estudamos, nas escolas em que nós trabalhamos. Quantos quilombos havia no estado do Pará? Quantos quilombos na região amazônica? Quantos quilombos no Brasil? Isso nunca é pesquisado, isso nunca é estudado, isso nunca é difundido. Como se o negro não estivesse lutando por sua liberdade, como se o negro não estivesse lutando para ser aceito na população. Então se construiu esse mito, mas até hoje a gente vê resquícios, na verdade não são resquícios, em verdade são entulhos, lixo acumulado na história do Brasil contra as populações diferentes, né? Tanto o negro quanto o índio. A fama que se tem espalhado pelo Brasil é que índio é preguiçoso, índio quer um monte de terra para não fazer nada, o índio é ladrão, o índio é um bêbado, o índio não quer nada com a vida, porque índio nem sequer estuda, alguns deles só querem pegar o dinheiro lá das cotas que eles recebem para beber cachaça. Isso é um mito que se construiu a respeito da história do Brasil, a respeito das relações interraciais no Brasil. E não necessariamente isso é verdade. Acontece isso de terem índios dessa maneira? Sim, um ou outro sim. Acontece de terem negros que são desinteressados com a vida, que não gostam de estudar, que são preguiçosos? Sim, da mesma maneira que há brancos, da mesma maneira que há pessoas de todas as etnias. Então a gente verifica que os problemas individuais são sempre racializados quando se trata do negro e do índio. Mas as virtudes individuais são sempre socializadas quando se trata das virtudes dos brancos. E isso mostra que realmente o Brasil não é uma democracia racial.